Que alegria poder estar com você mais uma vez, ó meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, dia 4 de dezembro, uma tarde abençoada, maravilhosa, e aqui estou para trazer uma palavra de fé. Primeiro quero dar o meu abraço a todos aqueles que irão me ouvir, seja hoje, seja amanhã, ou quando você estiver me ouvindo. Quero deixar para você aqui a paz do Cristo, aquele que um dia trouxe para nós a liberdade. Eu quero falar nesta oportunidade, estou aqui tomando um cafezinho quentinho, quero falar onde o Eterno habita hoje. Nos dias atuais, muitas pessoas já me disseram, mas José Carvalho, você está sem congregar. Mas eu pergunto, onde ele habita hoje? Muitos dizem, por que você não vai à igreja? Por que você não vai ao templo? E eu digo comigo mesmo, o templo sou eu, a igreja sou eu. A igreja somos nós, meus amados. Eu gostaria de trazer assim uma palavra, uma pequena palavra, sobre o início, né? Deus habitou no tabernáculo, depois passou a habitar no templo de pedra, e depois ele passou a habitar aonde? Depois que o templo caiu em Jerusalém. Onde é que Deus habita? O que é que nós podemos entender sobre isto? Será que eu tenho que estar dentro de uma igreja, ouvindo a palavra, ou pregando alguma coisa, dizendo, aqui é o templo, você tem que vir ao templo, você tem que estar ao templo, você tem que ajudar ao templo? Amados, não sou contra, não quero que você entenda isto, não sou contra ninguém congregar, ninguém estar nos templos, nas igrejas, não. Eu quero passar aqui um entendimento, não que você tenha que me ouvir e atender e dizer, poxa, eu não vou mais em canto nenhum. Não, nós temos que entender, dentro desse entendimento que vou passar, que a palavra chamada Bíblia é um container, né, que existe aqui muitos livros, mas só que nós temos que entender que o evangelho que nós devemos procurar, a doutrina sã, a doutrina sagrada, é de Romanos a Hebreus. Foi aonde o Eterno, né, escolheu, chamou o apóstolo Paulo, e lá ele se apresentou quando foi arrebatado, e Paulo então, ele recebeu do Cristo ressuscitado agora, né? O Cristo ressuscitado recebeu tudo aquilo que ele deveria passar para o povo. Então a Bíblia é um campo fértil, muitas coisas boas, mas só que muitos usam Bíblia Sagrada para usufruir, vou repetir, para usufruir para o bem próprio. Então, queridos, muitas coisas dos que estão escritas aqui não é para mim, não é para você. Muitas coisas que estão escritas aqui não é para nós. Nós devemos entender, não só mesmo abrir a Bíblia. Nós temos que abrir a Bíblia, mas abrir o entendimento. Porque abrindo o entendimento, nós vamos conhecer qual é a boa e agradável vontade do Eterno para mim e para você. Quanta gente está acorrentada dentro da palavra, obedecem a homens, ao filho, obedecem às pessoas, às vezes são chamadas até, você é ladrão porque você está roubando a Deus, porque você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você não está ceando, você não está dizimando, você não está participando dos cultos. Amados, Jesus, quando veio, ele trouxe um novo mandamento. Que mandamento era esse? Ele quebrou, né? Ele quebrou 613 mandamentos e colocou um só.
amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então tem gente que não ama nem o próximo nem a si mesmo. Então, queridos, a palavra, ela é clara para nós. Deus, lá no passado, ele habitou no tabernáculo. Ele habitava no tabernáculo, e o tabernáculo era móvel. Ele, conforme o povo caminhava no deserto, eles removiam o tabernáculo, levavam para aquele certo ponto que eles iam reunir de novo. Lá eles armavam o tabernáculo, e quando Deus realmente iria passar a palavra para o povo, ele se manifestava no tabernáculo, ali na arca do testemunho. Passou-se tempo, Deus passou a habitar aonde? Davi, vendo tudo isto, depois que Davi foi escolhido, Deus o tirou de trás das ovelhas, que ele pastoreava ovelhas, e Deus disse: não, agora você vai estar diante do meu povo para orientar o meu povo. E Davi, vendo aquilo, naquela arca, ele teve o desejo de construir o templo, a casa de Deus, a casa do Eterno. Só que, meus amados, Davi não pôde. Muitas pessoas conhecem essa história e sabem, Davi não pôde porque ele derramou muito sangue, tinha as mãos manchadas de sangue. E Deus então preparou tudo, e Salomão foi aquele que construiu o templo do Eterno. E esse templo teve uma durabilidade, o povo ali congregava, uma vez por ano Deus se manifestava, porque tinha lá o local do santo, o local do santo dos santos. Como que Deus operava? O povo levava os seus sacrifícios, os seus pedidos de oração, levava ao sacerdote, e o sacerdote levava para o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, e ali Deus então, ele aceitava, quando o sacerdote saía do santo do santo, então o povo sabia que aquela oferta ou aqueles pedidos foram aceitos. Mas um dia, meus queridos, manifestou-se o Filho do Eterno, manifestou-se Jesus, o qual foi procurado desde a sua meninice, quando ele nasceu logo, procuraram matá-lo, porque sabia que ali estava surgindo alguém que iria trazer uma palavra para que as pessoas conhecessem a verdade como ela é. Vou tomar meu restinho de café aqui. Mas, queridos, Jesus então veio para trazer luz. Jesus veio para trazer algo importante para o povo, para o seu povo, trazer a justiça. Então ele se manifestou, esteve ali entre aquelas pessoas por 3 anos, ensinando, divulgando, manifestando. Tudo o que ele falava para se cumprir o que estava no Velho Testamento. É que o tempo é curto, a gente não tem aqui condições ainda de passar para vocês tudo aquilo que ele fazia. Ele estava cumprindo com aquilo que foi escrito no passado, porque ele veio cumprir. Uma vez disseram para ele que se ele veio destruir a lei, ele disse: não vim para cumprir, não vim para abrogar, eu vim para cumprir. E ele cumpriu a fio, ele cumpriu tudo direitinho. E um dia, saindo do templo, olha só, saindo do templo, os discípulos disseram: mestre, olha que construção, olha que coisa extraordinária. Jesus olhou para os discípulos e disse: está vendo tudo isto? Toda essa formosura? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos ficaram pasmos, os discípulos ficaram preocupados, porque eles, na qualidade de judeus, sabiam que quando tinha uma palavra como essa, uma profecia como esta, alguma coisa iria acontecer com severidade.
Meus amigos, meus irmãos, você que me ouve, não desliga não, vai até o fim. Aproveita, dê o seu like, aproveite, toque aí no joinha, inscreva no canal, para que você possa receber mais mensagem, porque todo sábado e todo domingo eu vou passar para vocês alguma coisa daquilo que eu estou aprendendo. Coisas maravilhosas. E o Senhor então deu esta palavra, esta profecia. E a Bíblia diz que depois da sua morte, depois que ele ressuscitou, esteve 40 dias com os seus discípulos, ele foi elevado aos céus. Mas ele disse para os discípulos que uns deveriam ir pregar para os judeus, outros para os gentios. E ele levantou então, sabe quem? O apóstolo Paulo. Se você vê em Coríntios, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele foi escolhido, né? Como ele foi, caiu do cavalo, vamos dizer assim, aquela luz que brilhou, ali ele já começou a sua obra. Mas lá em Coríntios, diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu, e ele recebeu toda a divulgação do evangelho. Ele começou então a passar para as igrejas, aos romanos, aos coríntios, gálatas, hebreus, Tessalonicenses, Hebreus, eu não sei se realmente foi ele, mas tudo indica que foi, aos Colossenses. Ele começou a trazer a palavra e começou a pregar aquilo que realmente iria acontecer. E ele mostrou com clareza que o Cristo morreu e pelo sangue ele fez o quê? Ele derrubou a barreira que existia entre judeus e entre gentios. E ele fez um só povo, e pelo seu sangue ele aproximou gentios. Hoje não, hoje nós estamos vivendo na graça do Eterno. Ele aproximou os gentios, fazendo um só povo. E agora, o tabernáculo foi desfeito, o templo foi desfeito. Aonde é que Deus habita? Aonde é, José Carvalho, que Deus habita? Deus habita em nós. Diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, somos o santuário do Deus vivo. Por que ele fez aquilo? Quando ele destruiu o templo, destruiu os sacerdotes, né? Destruiu o sumo sacerdote, os santos dos santos. Hoje, eu sou o sacerdote. Cristo é o sumo sacerdote, é Ele que, neste santo dos santos, aonde habita no meu espírito a presença do Eterno, é que Ele concede a bênção e a graça para a minha vida e para a sua vida também. Então, amigos, Ele habita em nós, Ele habita em mim, Ele habita em você. Paulo diz que quando uma pessoa crê em Deus, quando uma pessoa aceita o Senhor, o véu lhe é tirado, o véu lhe cai o véu. Que véu é esse? O véu da ignorância, o véu da religiosidade, aquele que é só religioso, não é mais. Você passa a ser um cristão abençoado, tem uma visão ampla. Você não vai ter mais aquela pessoa que vem dizer você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque em Hebreus diz que ele derrubou esta parede, ele destruiu toda forma de mandamentos, de obrações, coisas que ocorriam no passado. Você faz isso, você faz aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser dizimista, você tem que tomar a ceia, você tem que fazer aquilo, Irmãos, tudo isto eram mandamentos, ordenanças que o Cristo na cruz, diz a palavra, que ele rasgou o escrito de dívida que existia entre aquele povo, e isso atingiu a mim também. Ele rasgou. Hoje nós não vivemos mais de ordenanças, hoje nós vivemos pela graça do Eterno, somos lavados pelo Espírito do Pai, pelo Espírito de Deus. Hoje ele habita no meu entendimento, habita no meu coração. Eu sofri anos e anos, não tinha paz com a minha esposa, não tinha paz com os meus filhos, ia para as chamadas igrejas, ia em confusão, em briga e tal. Hoje, irmão, nós temos paz, nós temos alegria, isso é que é importante. Gálatas diz com
clareza, Gálatas 5:1, que Cristo nos libertou para a liberdade. E ainda diz, não volteis aos julgos da escravidão. Aí você diz assim, mas liberdade? Aí você vai tornar uma libertinagem? Quem é que vai conduzir? Quem é que vai conduzir a igreja, irmãos? Se eu não conduzir a eu mesmo, eu vou permitir que um homem venha me conduzir? O pastor tem que ficar com o dedo em risco, dizendo, você tem que fazer isso, a sua esposa tem que fazer aquilo, você tem que ir lá, seus filhos têm que ser assim. Amados, Cristo nos libertou para nós enxergarmos a verdade, a realidade da situação. Então, meus irmãos, fique esta palavra para você. O tabernáculo foi destruído, o templo foi destruído, Jerusalém foi destruída. Hoje nós somos o templo. Paulo diz que quando esse tabernáculo se desfizer, o nosso espírito volta para Deus, estará com Deus numa casa feita pelo Eterno. Lá em Eclesiastes diz também, né, que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus. Oh, glória! Isso é que é importante, nós termos essa certeza de que somos a casa de Deus, de que Ele habita em nós, de que Ele está vivendo em cada um de nós, meus queridos. Não deixe ninguém te induzir usando palavras da Bíblia, lê o contexto, mas esquece de explicar o contexto. Porque às vezes existe uma palavra, um versículo que lhe dá entendimento de que você tem que ser escravo, mas o contexto vai explicar para você que você é uma pessoa que tem o eterno na sua vida. Você faz se você quiser, você vai se você quiser, mas diante do eterno, Ele nos conduz. É Ele que me conduz, é Ele que te conduz, e não há B ou C. Nós estamos vivendo a graça do Eterno. Muitos vivem a graça, nós vivemos em graça. Eu tenho aprendido isto, tem aí algumas pessoas que eu fiquei assim um pouco meio cismado no início, fui buscando conhecimentos, porque nós temos que ser como bereanos. Paulo falava, os bereanos buscavam para ver se era verdade. Tem muitas pessoas que falam que isso daqui é um livro de receitas, e você acredita. Isso aqui é o livro, sabe de quem? Flávio Joséfo, que é aquilo que você não encontra aqui, você encontra aqui neste livro, Flávio Joséfo. Nós vamos depois, com o tempo, passar mais informações. Hoje eu estou falando sobre o templo. Sábado que vem vou trazer uma mensagem sobre o dízimo. Nós fomos enganados pelo dízimo. O dízimo nunca foi para mim e para você. O dízimo foi para o povo judeu. Hoje os pastores, eles aproveitam a oportunidade para raspar o nosso dinheiro. No dia que eu larguei de ser dizimista, larguei de ser escravo, Deus me deu meu apartamento, uma família abençoada, sou um homem abençoado, tenho um trabalho abençoado, sou um homem feliz, um homem contente. Por quê? Porque Deus opera na vida daqueles que acreditam nele. Às vezes você deixa de acreditar em Deus para acreditar no pastor. Campanha, onde tem campanha na Bíblia? Pedro diz que isso aí é palavra fictícia. Aonde existe na palavra de Deus corrente? Você tem que fazer uma corrente, você tem que fazer uma campanha, você tem que se batizar, você tem que... Irmãos, muitas pessoas estão buscando água lá em Jerusalém, óleo de Jerusalém. Essa Jerusalém não tem nada a ver com a Jerusalém que existia. Ela foi destruída em 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo, acabou com milhares e milhares de judeus. O juízo foi feito naquele dia. E hoje você fica preocupado com um monte de coisa. Abra sua mente, seja livre, seja uma pessoa abençoada. É isso que eu quero passar para você neste dia. Neste momento, receba aqui o abraço do José Carvalho e tenha um excelente e abençoado restante de domingo. Que Deus te abençoe.